Hallo, meine Lieben, guten Tag! Hoje eu vou trazer para vocês o verbo sich kümmern. Sich kümmern é o verbo cuidar. Mas antes de trazê-lo conjugado e em contextos, eu vou falar para vocês algumas peculiaridades. Primeiro, que sich kümmern. Por que o sich aqui na frente do infinitivo? Porque é um verbo reflexivo. Só que em português o verbo cuidar não é reflexivo. Eu já trouxe para vocês que em português nós podemos ter um verbo reflexivo e esse verbo não ser reflexivo em alemão e vice-versa, né? Em alemão nós temos um verbo reflexivo como o verbo sich kümmern e em português esse verbo cuidar não é um verbo reflexivo. Outra coisa também é que chamar a atenção do K minúsculo. Como os substantivos em alemão são escritos com letra maiúscula, é importante que nós tenhamos esse K dessa forma que eu escrevi aqui, minúsculo. Eu lembro que eu falava para os meus alunos que fazer um K desse jeito é um K maiúsculo. Se fizer um K assim, pequenininho, é um K maiúsculo pequeno. Então, o certo, quando a gente faz em alemão, quando a gente faz o K minúsculo, a gente faz essa voltinha aqui, ó, né? Então, aqui eu tenho um K minúsculo. Outra coisa também é o umlaut, no U, umlaut. Então, o umlaut, ele vai modificar aqui o som do U. Ao invés de falar U, eu vou fazer a boca do U, mas vou falar um I. Então, vai ficar kümmern, kümmern. E antes de conjugá-lo, agora a última curiosidade, a última peculiaridade que é importante. Eu falei para vocês que quando nós conjugarmos um verbo regular, esse verbo nós vamos tirar o EN, que todo infinitivo termina em EN. Então, nós vamos tirar o EN e vamos conjugar. Só que esse verbo aqui, vou apagar o K, vou apagar até com a mão mesmo para ficar mais rápido. Então, esse verbo aqui, vocês estão vendo que o infinitivo termina em N, não tem o EN. Isso acontece, são exceções. São poucos verbos que vão terminar em N, a maioria, a grande maioria mesmo, quase todos terminam em EN. Então, quando o verbo regular, eu tiro o EN e coloco as terminações que nós já vimos. E a mesma coisa vai acontecer aqui, só que esse verbo termina em N. Então, na hora de conjugar, eu vou tirar aqui o N, né? Eu tiro o N e eu vou conjugar da forma que nós já vimos os outros, mas eu vou trazer a conjugação aqui para vocês. Bem, trouxe aqui então para vocês o verbo sich kümmern e eu trouxe as pessoas do singular, depois eu trago a conjugação das pessoas do plural. Recapitulando aqui o que eu disse, o verbo sich kümmern, ele termina só em N, ele não termina em EN. São poucos os verbos que terminam só em N, mas a conjugação vai ser igual aos verbos regulares. Primeira pessoa, eu tenho tudo que vem antes do N, e aí terminação E. Segunda pessoa do singular, terminação ST. Terceira pessoa do singular, terminação T. Então, primeira pessoa do singular, eu cuido. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Du kümmerst dich. Du kümmerst dich. Er kümmert sich. Sie kümmert sich. Es kümmert sich. Agora as pessoas do plural. Agora as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, wir kümmern uns.
E aí aqui, lembrando, né? Se o infinitivo termina em N, aqui também a gente vai acrescentar só o N. E na terceira pessoa do plural também. Então, recapitulando aqui, repetindo. Wir kümmern uns. Ihr kümmert euch. Sie kümmern sich. Sie, tratamento formal, kümmern sich. Vou trazer agora esse verbo em alguns exemplos. Eu trouxe então agora o verbo sich kümmern em um contexto. Eu acho muito importante que a gente sempre traga um novo vocabulário, um novo verbo, novos substantivos em contextos, porque assim é que se constrói o aprendizado de uma língua, no caso da língua alemã, que é fácil. Se vocês forem lá no início dos vídeos, peguem um caderno, anotem todos os verbos e as frases que nós já aprendemos. Por exemplo, essas duas frases aqui são, na verdade, revisões, nós já vimos. E agora a gente vai trazer, né, em continuidade aqui nesse contexto, esse novo verbo, ok? Então, Jessica ist Tierärztin von Beruf. Jessica ist Tierärztin von Beruf. Ela é veterinária de profissão. Sie arbeitet als Tierärztin. Sie arbeitet als Tierärztin. Primeira coisa aqui, esse sie. Aqui o sie é o pronome pessoal feminino de terceira pessoa do singular que está substituindo o nome Jéssica. Então, sie, ela. Sie arbeitet als Tierärztin. Ela trabalha como veterinária. E a gente agora traz o verbo que nós acabamos de aprender. Sie kümmert sich um Tiere. Sie kümmert sich um Tiere. Ela cuida de animais. Bem, primeira coisa, a preposição nós não podemos traduzir como de. Preposição é sempre a preposição que o verbo pede. Por exemplo, o verbo sich kümmern, que nós já vimos, em alemão é um verbo reflexivo, em português não é. Então, eu falo sie kümmert sich e em português eu digo ela cuida. Esse verbo sich kümmern, ele pede a preposição E como que eu vou traduzir isso em português? Ela cuida de animais, ok? Então, quando eu fizer a tradução, eu vou traduzir como de, mas eu já sei que é uma preposição. Ok? Eu não posso traduzir. Normalmente, a preposição em alemão tem até um outro sentido. Mais tarde eu vou trazer para vocês. Mas nesse verbo, simplesmente o verbo sich kümmern pede a preposição Sie kümmert sich um Tiere. Olha só. Tia, das Tia, vou colocar aqui, ó. Das Tia é o animal. Tia é um substantivo neutro, das tia. E no plural, o artigo definido de plural, seja para qualquer gênero, é sempre die. Então, no plural, o substantivo Tiere vai ser Tiere. Nós já vimos. Em alemão existem regras para construir o plural, um dia eu trago, mas assim, de início, o mais interessante é que a gente possa aprender sempre um substantivo junto de seu plural. Então, das Tia, plural de Tiere, animais, Tiere. Também é importante chamar a atenção aqui, principalmente para quem é aqui do Rio, porque aqui esse Tiere, não falar ti, ok? Então aqui, ó, Tiere, tá? Então, sie kümmert sich um
Tiere. Vou apagar aqui, peraí. Para ficar melhor o quadro, vou ler mais uma vez todos os exemplos. Então vamos lá. Jessica ist Tierärztin von Beruf. Sie arbeitet als Tierärztin. Sie kümmert sich Tiere. Eu vou trazer para vocês mais um exemplo aqui do verbo sich kümmern, que é o verbo cuidar. E no próximo vídeo, na semana que vem, eu vou trazer para vocês vários bichinhos, né? Por causa aqui do Tiere. E aí a gente vai colocar esse verbo sich kümmern em outro contexto, ok? Por exemplo, sie kümmert sich Tiere. Sie kümmert sich Hunde, de cachorros. Sie kümmert sich Katzen. Ela cuida de gatos. E aí eu vou trazer o nome, já trouxe alguns para vocês numa aula anterior, mas na próxima aula eu vou trazer outros, também trazendo adjetivos, né? Então, assim, como são esses bichos, para a gente poder aumentar o nosso vocabulário cada vez mais. Mas eu agora trago mais um exemplo antes de terminar esse vídeo. Bem, gente, estou trazendo aqui para vocês um último exemplo, né? Para essa aula de hoje. Então vamos lá. Hans, é um nome bem comum na Alemanha. Hans ist Kocher von Beruf. Hans ist Kocher von Beruf. Então vamos lá, porque essa profissão eu ainda não tinha trazido para vocês. Kocher. Primeira coisa, que o CH depois do O, ele tem o som de 2 R's, ok? Também estou devendo essa aula da pronúncia do CH, mas logo eu trago. Mas olha aqui, kocher, cozinheiro, e vem do verbo kochen, mais um verbo que vocês podem anotar aí, ó. Kochen, kochen é o verbo cozinhar. Tá vendo a diferença aqui? O K minúsculo, porque estou escrevendo um verbo, e aqui o K maiúsculo, porque é o nome de uma profissão. Então, é um substantivo. Aqui, kochen, kochen, cozinhar. É um verbo regular, então se eu tirar o EN, eu vou conjugar da forma que nós já aprendemos a conjugação de um verbo regular. Eu cozinho, ich koche. Ok? Mas eu agora vou apagar aqui o verbo regular, vou apagar até assim com a mão mesmo, rapidinho, para não pegar ali o apagador mais rápido. Então vamos lá. Hans ist Kocher von Beruf. Agora eu tenho masculino, né? Então, é o pronome pessoal de terceira pessoa do singular masculino, está substituindo aqui Hans. Então, ele arbeitet als Kocher. Ele trabalha como cozinheiro. Poderia até colocar aqui, ó, né? Kocht. Ele cozinha, ok? Então vamos lá. Kümmert sich das Essen. Kümmert sich das Essen. Das Essen é a comida. No caso aqui, ó, Essen escrito com letra maiúscula, porque eu substantivei o verbo essen. Essen é o verbo comer. Comer. Então, quando eu substantivo esse verbo e escrevo com letra maiúscula, então eu tenho aqui o substantivo a comida. E já vou dizendo uma regrinha. Toda vez que eu substantivo um verbo, esse substantivo é neutro, ok? Então, a comida. Kümmert sich das Essen. Não sabia onde botar o dedo. Novamente. Kümmert sich das Essen. Ele cuida da comida.
Vou só trazer mais uma coisinha para vocês. O verbo essen é um verbo irregular. Então, eu prometo que quando eu for apresentar o verbo irregular, eu vou trazer o essen como o exemplo e vou trazer também, claro, várias comidinhas aí pra gente aprender, tá? Então, mais uma vez, vou apagar aqui, ó, novamente com a mão, para ler esses exemplos aqui e termino o nosso vídeo. Hans ist Kocher von Beruf. Arbeitet als Kocher. Kocht. Ele cozinha. Kocht. Kümmert sich das Essen. Kümmert sich das Essen. Ele cuida da comida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de ter aprendido mais um verbo nesse contexto. Olha quanta coisa a gente já sabe. E logo logo tem outros vídeos para vocês. Vielen Dank. Tschüss.